Pai, que toca o meu coração, que mexe com o meu coração e que quebranta o meu coração. Tem coisas na nossa vida, como seres humanos, que nós só damos valor a ela quando ela se vai. Só damos valor a ela quando ela se perde. Aí a gente olha para trás e fala assim: nossa, como era bom estarmos ali, como era bom vivermos aquilo ali, mas só que não demos valor, não damos valor, não valorizamos. E antes de começar o estudo aqui, quando eu entro a essa casa de oração com todo respeito e reverência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vejo esse púlpito vazio com tantos obreiros que tem a casa do Senhor, eu olho as cadeiras vazias e vejo quantos obreiros tem a casa do Senhor, e vejo que não estão aqui. Salvo, em nome de Jesus, aqueles que por algum compromisso não estão, e justificaram ao pastor Carlito o motivo pelo qual não estão aqui, estão salvos da sua justificativa. Porque imagine só, isso tinha que ser falado para a igreja num dia de Santa Ceia. Um homem que tenha abnegado: eu não estou aqui para puxar a sardinha para ninguém, eu estou falando que amanhã pode ser você. E aí o que você e eu estamos fazendo hoje, nós vamos colher amanhã. A nossa falta de amor à casa de Deus, a nossa falta de compromisso com as coisas de Deus, a nossa falta de reverência à casa de Deus. Eu sei que hoje vivemos dias trabalhosos, e muitas vezes, como eu, não estou presente aqui, mas o pastor é testemunha que todas as vezes que eu tenho que viajar ou fazer alguma coisa, algum impedimento, eu sempre me justifico a ele, porque ele é o anjo da igreja, estou submisso à autoridade que Deus assim constituiu sobre a minha vida. E olhando para esse cenário, eu vejo que amanhã pode ser eu ali em cima. E aí, um homem que abnega a sua vida, os prazeres da sua família, em estar ali, confraternizando, jantando, tudo junto na sua casa, quietinho, descansando depois do dia, cansado de trabalho, tem que vir aqui por amor a Deus, porque se fosse olhar para dentro de nós, muitas vezes, eu não tenho medo de dizer que muitas vezes, se não fosse por amor a Deus, como o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, perdão, não vou mais falar no seu nome, Pai, vou parar, vou desistir, porque é muita ingratidão ao povo de Deus hoje para com as pessoas que estão na direção da casa do Senhor. Às vezes tem um compromisso, sim, tem algo que você não dá para vir, sim, mas justifica, honra o seu pastor, honra aquele que está na direção do trabalho, fala: pastor, eu não posso ir hoje porque eu tenho que trabalhar até mais tarde, ou alguém doente, ou alguém teve algum problema, ou o carro quebrou, qualquer coisa. Mas eu deixar de vir à casa do Senhor por causa de uma visita que está na minha casa, vocês nunca vão escutar isso sair da minha boca. Ou eles vêm junto comigo para a igreja, ou eles vão esperar eu chegar da igreja para poder estar comigo de novo. Nunca farei isso na minha vida. É como se eu estivesse trocando Jesus por um prato de lentilha. Ah, mas todo dia tem igreja. Sim, mas é nesses momentos que você prova onde está o teu amor para com Deus e para com a casa que Deus te colocou. Aleluia. Então hoje, todos nós que estamos aqui hoje,
venhamos olhar para o amanhã, porque amanhã poderemos ser nós. O irmão, né, tem o sonho de voltar para a terra dele. Esses dias nós conversando, né? E ele sempre está ali, sempre está cultuando. Eu sempre vejo ele ali. Que Deus venha te honrar em nome de Jesus, e que essa semente que o Senhor tem plantado, que o Senhor venha colher lá na frente. Eu aprendi isso lá atrás, a duras penas, trabalhando como operário do Senhor Jesus Cristo, trabalhando muitas vezes em trabalhos árduos, sim, para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu olho para uma igreja vazia, e muitos ficaram em casa por ficar. Então olhe para isso, meus amados, em nome de Jesus Cristo, que esse é o culto em que todos deveriam estar, porque é onde se aprende mais a palavra, é onde que tem mais entendimento. Quando eu ia para os cultos de ensino do meu pastor lá em São Paulo, eu ia sempre com um caderno e uma caneta para anotar os ensinamentos, porque você vem aqui, você escuta aqui, saiu aqui, amanhã se perguntar para você o que você ouviu, você não vai lembrar. E eu sempre trazia no culto de ensino papel e caneta. Às vezes acontecia de esquecer, mas era lei eu trazer para a casa do Senhor. Então, ajuda o seu irmão, fale: irmão, vamos honrar o pastor da igreja, vamos honrar a Deus em primeiro lugar, vamos para a casa de Deus nos cultos de terça-feira, vamos honrar a Deus nos ensinamentos, vamos honrar, porque o obreiro que não está apto, como é muito vezes ensinado aqui, não está apto para aprender. Como que eu vou fazer algo com ele lá na frente? Como que Deus vai te levantar a algo se você não consegue aprender no culto de doutrina e de ensino? É aí que o pastor prova, porque o pastor está de olho, amados. O pastor não está dormindo. Os pastores da igreja, o pastor Senhor Jesus, o anjo da casa do Senhor, ele não está dormindo, ele está olhando para todas as nossas atitudes. E é nessas atitudes que ele vai olhando. Daqui a pouco ele te chama, te separa para obreiro, te separa para diácono, te separa para evangelista, te separa para presbítero. É você honrando a casa do Senhor. É assim que se constrói, é assim que se faz. Amém? Glória a Deus. O profeta, ele é muitas vezes incompreendido pela igreja. Por quê? Porque o profeta, ele identifica o pecado através de Deus, e ele é o porta-voz, ele é o atalaia do Senhor. Então ele vem contra a nação pecaminosa e profetiza as palavras que não é a que ele muitas vezes gostaria de falar. Por quê? Porque ele gostaria de ver o povo santo, o povo remido, o povo regenerado, buscando a face do Senhor teu Deus. Então o próprio profeta Jeremias, no capítulo 20, ele é colocado no cepo pelo homem que presidia o sacerdócio da casa do Senhor, porque ele estava profetizando um conselho para o povo de Israel. Deus mandou ele comprar uma botija e chegar diante do povo de Israel e falar para ele: ou vocês se consertam, ou senão vou fazer como com essa botija aqui, vou quebrar de uma forma que não tem mais conserto, que não tem mais como se regenerar. Ele não alisava a cabeça de ninguém. E às vezes nós, como profeta do Senhor, somos incompreendidos na casa de Deus. Amado, você acha que eu gostaria de ficar muitas vezes sendo usado por Deus para pregar certas coisas que muitas vezes entristecem o seu coração? Mas se entristece o seu coração, está indo de encontro a você, é porque algo dentro de você precisa ser mudado. O pecado por Deus é confrontado o tempo todo dentro da igreja.
Segundo, a palavra da verdade. Aleluia. Se um dia algum de vós me pegar falando algum tipo de heresia que não esteja dentro dos princípios bíblicos da palavra do Senhor, pode me chamar a atenção, pode me corrigir. Eu dou autoridade a vocês, porque eu não sou nada mais do que um vaso nas mãos do oleiro. Eu sou um vaso nas mãos de Deus para ser usado conforme a sua vontade, conforme o seu querer, o seu agir e o seu operar. Então muitas vezes nós somos incompreendidos pelas palavras que muitas vezes duramente Deus nos usa para falar a vocês. Mas não é porque o pastor Adilson quer o seu mal, não é porque o pastor Carlito quer o seu mal, não, é porque o pai corrige o filho que ama. Se você vê o seu filho no erro e não o corrige, você não ama o seu filho. Jamais você ama o seu filho. Você ama o seu filho corrigindo, colocando ele no prumo. Se ele está fazendo algo de errado, filho, chega aí, vamos conversar. Olha, está errado isso, o princípio não é assim, não é dessa maneira. E aí você entra nos parâmetros bíblicos para ensinar, não segundo a sua vivência, não. Porque o meu testemunho não me serve de nada, a não ser como esterco. O que me serve de palavra de vida é a Bíblia, o qual Jesus deixou para nós como ensinamento. Queria eu ter nascido no berço evangélico e nunca ter participado jamais de algo que eu participei lá atrás no mundo, jamais eu gostaria. Eu queria, como Pedro, como muitos aqui, ter nascido no berço evangélico e nunca ter experimentado uma bebida, e nunca ter experimentado um cigarro, e nunca ter experimentado muitas coisas que o mundo faz com que pareça ser as 7 maravilhas do mundo. Queria eu, em nome de Jesus. E a pergunta que eu quero colocar nessa noite para a amada igreja que aqui está é um estudo, na verdade, que Deus colocou no meu coração sobre pedras vivas. Nós todos somos pedras vivas, brutas, pedras tiradas do mundo. Aí vem a pergunta, eu peço que alguém abra em nome de Jesus, no livro de Atos do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 59. E a pergunta é essa, uma delas: que tipo de pedras temos sido? Louvado seja o nome de Jesus. Quem achou, pode ler em voz alta em nome de Jesus. Atos 7, versículo 59. Aleluias. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Será que temos aprendido com as pedradas a sermos como Estevão? Aleluia. Estevão aqui é o primeiro mártir depois de Jesus, depois da crucificação e ressurreição do nosso Pai da eternidade, nosso príncipe da paz. Quando eu vejo Estevão ser apedrejado, essas pedras que o mataram são pedras de inveja, pedras de falta de conhecimento, pedras de raiva, de todo sentimento que não provém de Deus. Essas pedras mataram Estevão, não porque Estevão estava fazendo algo de errado, que estava roubando,
que estava matando, que estava prostituindo, que estava profanando o templo do Senhor. Não, não, não. Estevão foi incompreendido pelos religiosos daquela época, como Jesus também foi incompreendido, invejado e não aceito por todos os religiosos da época de Jesus. Então, Estevão tinha identidade com Jesus. O que é ter identidade com Jesus? É seguir os princípios de Jesus. Você só pode perceber que quando Jesus estava na cruz, respirando seus últimos fôlegos, a Bíblia vai dizer que ele olha aos céus e fala o quê? Alguém pode me responder? Pode responder, irmão. Eu estou aqui para aprender com você. Por isso que eu não quero subir lá em cima, eu quero estar juntinho aqui. O que Jesus falou quando estava na cruz? Alguém sabe me dizer? Sabe, Pedro? Sabe, Pedro? Sabe? Alguém? Já procurou no Google? Procurou ainda? Pai, perdoa. Pode procurar. Ele não sabe o que faz. Estevão aprendeu com Jesus. E nós também temos que aprender a ter identidade com Jesus. Aleluia. Porque muitas vezes vai acontecer que você também receberá pedradas. Você também receberá pedradas e vai muitas vezes olhar para essa situação e não vai entender o porquê. Mas por que eu estou sendo apedrejado dessa forma, se eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer? É porque Satanás, ele tem raiva daqueles que se mantêm firmes ainda com Jesus, aqueles que não perderam a identidade com Jesus. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele jamais vai querer que você alcance as almas que estão aí fora. Então ele vai usar muitas vezes, infelizmente, pessoas da nossa própria casa, pessoas da nossa própria igreja. Infelizmente eu digo, porque o joio está crescendo junto com o trigo, e só vai ser separado naquele grande dia, o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Então, o primeiro conselho que eu te dou aqui é: aguente a pedrada que você está levando. Não é fácil, mas é o ensinamento de Jesus, é ter identidade com Jesus. Porque quando está as coisas andando tudo bem, tudo suave, tudo tranquilo, é fácil levar. Pela estrada eu vou andando e cantando. É assim? Não sei a música não, tentei cantar, agora não consegui. É assim, não é? É feliz demais com essa skin de doce, indo para casa da vovó, como diz as historinhas. Mas nós provamos a nossa identidade com Jesus. É quando você é confrontado por alguém. É quando você é indiciado por alguém no seu trabalho. Olha só que interessante aconteceu comigo esses dias. Abriu a oportunidade de eu sair da empresa onde eu estava para entrar em outra empresa agora. Porque havia acontecido algumas coisas e como eu sou temente a Deus, eu não aceitei e pedi a demissão daquele lugar. E aprove a Deus a abrir outra porta para mim em seguida. Por isso que é importante ser dizimista fiel na casa do Senhor. É um princípio: obreiro que não dizima não serve para ser obreiro. E abriu essa porta. E no meio desse tempo que eu tive que trabalhar lá, alguns dias eu tive que continuar ainda até chegar no dia 20 e eu me desligar da empresa. Uma menina de dentro da loja zombava muito de mim, né? Falando
os humilhados serão exaltados. Só isso que eu falava para ela. Os humilhados serão exaltados. Então tome cuidado com o que você está falando hoje. E eu fui assinar o termo de rescisão de contrato ontem. E ela estava chorando no caixa. E aí eu perguntei: o que aconteceu? Desculpe, se ele quiser falar, não precisa falar. Né? E ela falou: fizeram um negócio com ela lá. Ela foi beber de sexta passada. Chegou daquele jeito, que quem já bebeu sabe como que funciona. A ressaca, né? Se diz, do dia seguinte. E ela foi sentar numa cadeira ali, escondidinha ali, e cochilou. Baixou a cabeça e foi lá, não sei para onde, né? Contando carneirinho. E aí, não sei se foi a câmera ou se foi alguém da loja que tirou a foto dela e mandou para o gerente. O gerente mandou para a central e a central deu 2 advertências para ela. Você acha que eu fiquei feliz com isso? Não fiquei. Porque eu jamais vou ficar feliz com alguém que fez mal para mim, sofreu mal também. Eu quero que ela se arrependa do mal que ela fez. É isso que eu quero. Que ela se arrependa, que ela olhe aquilo que ela fez. Então eu falei para ela, olha, filha, eu não tenho nada contra você não, em nome de Jesus. Mas eu falei para você aquele dia que os humilhados serão exaltados. Então toma consciência da vida que você está levando. Muda os seus caminhos. Porque é isso que você está fazendo hoje com a sua vida. O seu corpo não agrada a Deus. E vai te levar para o abismo, vai te levar para a morte, para o inferno. Peguei, virei as costas e fui embora. Então, eu aprendi com as pedradas, não que eu seja melhor que ninguém, mas é nesse momento que a gente aprende, é nesse momento que a gente deixa Jesus mostrar quem realmente nós somos. Aleluia. Quando Jesus fala, olha, vira outra face.